Crimes culposos. A gente já viu que na tentativa é necessário que o sujeito direcione o dolo, a vontade consciente dele, para o resultado, para a consumação típica. E aqui eu falo resultado no sentido amplo, tá? Não falo no resultado só no resultado naturalístico, que é aquele, como a gente já viu aqui nas aulas passadas, que causa uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos, ou seja, eu consigo ver o resultado, eu consigo ouvir o resultado, eu consigo pegar no resultado, no objeto do resultado. E temos também o resultado jurídico, que é aquele que não é palpável. Aqui, quando eu digo tentativa, quando eu falo resultado, vocês entendam no sentido amplo, tá bom? Então, a tentativa é quando eu não consigo o resultado em sentido amplo por circunstâncias alheias à minha vontade. E eu não tenho vontade dirigida ao resultado no crime culposo. A minha vontade no crime culposo é em relação à conduta, só que eu desobedeci meu dever objetivo de cuidado e causei um resultado não querido. Então, não vai caber tentativa no crime culposo. A doutrina trata como exceção a culpa imprópria, que é aquela praticada por erro inexcusável nas discriminantes putativas, quando eu pressuponho uma situação de fato que, se ela realmente ocorresse, minha conduta estaria legítima. Eu não vou entrar agora nessa área, não, porque ela é um pouquinho mais complexa. A gente vai estudar na aula sobre teoria do erro, e eu vou explicar bem direitinho isso aqui. Então, por enquanto, o importante é frisar que a exceção é a culpa imprópria, que admite a tentativa, porque, na verdade, a culpa imprópria há o dolo, é um crime doloso punido a título de culpa por política criminal. Segundo a categoria de crimes que não admitem tentativa, os crimes preterdolosos, justamente porque o resultado agravador é punido a título de culpa. Então, da mesma forma que o crime culposo não admite tentativa, o crime preterdoloso, cujo resultado agravador é punido a título de culpa, também não vai admitir a tentativa. Terceira categoria de crimes que não admite tentativa é o de atentado ou de empreendimento, que é aquele que a gente viu agora há pouco, que a conduta da tentativa é punida da mesma forma que o crime consumado. Quarta categoria, crimes unissubsistentes, porque nos crimes unissubsistentes, ele é praticado por um ato só. Então, ou eu pratico o ato e já consumo o crime, ou eu não pratico e não iniciei a execução, ou seja, não iniciei a tentativa. Por exemplo, a injúria verbal. Ou eu falo e xingo a pessoa com minha intenção de ofender, ou eu não falo nada. Quinta categoria, crimes omissivos próprios ou puros. Nos crimes omissivos próprios, eu não tenho uma conduta direcionada a um resultado. E, na verdade, aí é um não fazer. Ou eu faço e não incido na categoria do crime próprio, como a gente já estudou, ou eu não atuo e consumo o delito. Alguns autores entendem que admitem a tentativa, que o crime omissivo próprio admite a tentativa, mas é minoritário, certo? Por exemplo, em concurso público, não adota essa corrente. Crimes de perigo abstrato também não admitem tentativa, porque são unissubsistentes. Contravenções penais não admitem tentativa, não por incompatibilidade lógica, mas por determinação legal. O artigo 4º da Lei de Contravenções Penais fala expressamente que não se pune a tentativa de contravenção. Crimes punidos apenas na modalidade tentada. E aí eu trago um exemplo do artigo 359-L do Código Penal. Não confundam crimes punidos apenas na modalidade tentada com crime de atentado. Crime de atentado é aquele que a gente viu agora há pouco, que a conduta consumada é punida com a mesma pena da conduta tentada. Aqui não, no crime punido apenas com a modalidade tentada, como o próprio nome diz, há apenas a tentativa.
E aqui eu trago o artigo 359 do Código Penal. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pode ver que aí a conduta típica é tentar. E o segundo exemplo que eu trago é o do 359-M do Código Penal, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, certo? Então, aí nós temos dois crimes em que a previsão, o núcleo típico é justamente a tentativa. Crimes habituais. Crimes habituais são aqueles que, para a consumação, são necessários vários atos. É necessário que hajam várias condutas durante um espaço de tempo. Por exemplo, manter casa de prostituição. Se eu faço lá construo minha casa, coloco quartos, espelho no teto, aquele negócio todo, polidense, contrato as meninas, e por um dia eu abro minha casa, atendo os meus clientes e paro por aí, eu não pratiquei, eu não consumei o crime de manter casa de prostituição, porque ele precisa de uma habitualidade. Professora, quantas condutas são necessárias? Não se tem, a lei não traz, e a doutrina também não indica. É necessário, por juízo de razoabilidade, que a gente veja que, pela repetição daquelas condutas, há uma habitualidade. A doutrina diverge muito em relação à tentativa de crime habitual, porque entende que ou há habitualidade e o crime se consuma, ou não há, ou há poucos atos, há apenas algumas condutas e não há a consumação nem a tentativa. Outra parte entende que é a manutenção, se você começa a atividade típica, por mais que você não chegue à habitualidade em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, você recai na tentativa. Eu, particularmente, concordo com essa posição. Por quê? Se você, por exemplo, a mesma coisa de exercício ilegal na medicina. Se eu chego, construo um consultório, atendo um dia inteiro de paciente, chego lá no dia seguinte, a polícia me prende, eu iniciei a conduta que vai me dar a consumação típica com habitualidade. A habitualidade não foi alcançada por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, eu entendo que cabe a tentativa nos crimes habituais. Só que isso é muito controverso. Tentativa em crimes complexos. Tentativa em crimes complexos merece uma observação. Crime complexo é aquele que é formado por dois ou mais tipos. Por exemplo, o exemplo clássico é o roubo, que é formado de furto mais lesões corporais e constrangimento ilegal, que seria a grave ameaça ou a violência. Eu tenho um crime formado por outros dois crimes se juntaram para formar um terceiro. Se eu não preencho todas as elementares, o crime é tentado. Por exemplo, se eu tento a subtração violenta e não consigo a inversão da posse, eu recaí na modalidade tentada de roubo, porque eu não preenchi todos os elementos típicos. Só que olha o que acontece em relação ao crime de latrocínio. O STF editou a súmula 610, dizendo que há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Qual é a problemática aí? Eu tenho no latrocínio, eu tenho uma subtração, né, que é o furto, e tenho a morte. Se eu tenho a subtração tentada e a morte tentada, não há problema, é latrocínio tentado. Se eu tenho a subtração consumada e a morte consumada, também não há problema, eu tenho latrocínio consumado. Se eu tenho a morte tentada e a subtração consumada, não preenchi todos os elementos típicos, então eu tenho o latrocínio tentado. Só que o que acontece quando eu tenho a subtração tentada e a morte consumada? Em tese,
pela nossa regra, né, do Código Penal, do artigo 14, como eu não preenchi todas as elementares típicas, era para o crime ser tentado. Ou seja, se eu tento matar alguém, se eu mato alguém para roubar os bens dela, mas não consigo por circunstâncias alheias à minha vontade, por exemplo, eu matei a pessoa, quando eu vou pegar o celular dela, chega a polícia e me prende. Eu não consumei a subtração. Eu teria uma tentativa de latrocínio. Só que isso causaria muita injustiça, porque a pena do latrocínio reduzida de 1 a 2 terços seria menor do que a do homicídio simples. Então, o sujeito cometeria um crime mais grave, com uma consequência grave, que é a morte do sujeito, e pegaria uma pena menor do que a do homicídio simples. Então, por isso, o STF entende que, no caso de subtração tentada e morte consumada, há o latrocínio consumado. Só que isso é uma construção jurisprudencial. Pela lei, pela letra do artigo 14, não seria assim. Tá certo? Então, por exemplo, se você for fazer uma prova de defensoria pública, você pode atacar nessa questão. Mas se você for fazer uma prova do Ministério Público, então de delegado, de MP, vai pela súmula do STF. Que o esqueminha que eu falei para vocês, subtração consumada e morte consumada é tranquilo, latrocínio é consumado, porque preencheu todos os elementos do tipo penal, subtração tentada, morte tentada, latrocínio tentado, não tem nenhum problema. Subtração consumada com morte tentada também não temos problema, latrocínio tentado. Subtração tentada, morte consumada, aplica-se a súmula 610 do STF, latrocínio consumado.